Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Amém. Melhor, leia comigo o verso 23. E despedida a multidão, ele subiu para orar à parte, e ao cair da tarde estava ali sozinho. Estava ali? Então veja bem, o Senhor Jesus, ao saber da morte de João Batista, desejou retirar-se da onde ele estava. Ele estava num lugar cercado por uma multidão. Ao saber da morte de João Batista, nós acabamos de fazer menção do versículo 13, aonde ele deseja se retirar dali num barco para ir para um lugar, quem lembra? Isso, para ir para um lugar. E aí o texto vai dizer que depois do milagre da multiplicação, multidão que o encontra no deserto, né? E por isso ele realiza esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Despedida a multidão, então ele vai subir ao monte para orar. Esse monte ficava onde, gente? Se ele tinha saído dali para ir para o monte ficava onde? No deserto. E aí o texto diz que ao cair da tarde, ali naquele monte, no deserto, ele estava. Mantenha a sua Bíblia aberta, coloca ela sobre o seu colo, fecha os teus olhos e curva a tua cabeça aí onde você está agora. Oh, Santo Deus. Não considere essa noite uma noite comum, uma noite qualquer. Por mais que o nosso culto seja devocional, por mais que os cultos de domingo façam parte de uma rotina ordinária, aonde nós temos ali programado para nos apresentarmos de maneira devocional diante de Deus, cada culto é um culto onde temos a oportunidade de sermos ministrados, de adorarmos ao Senhor e de recebermos dele uma palavra que às vezes é para a semana, às vezes é para o mês, às vezes é uma comida como a comida que o anjo deu para Elias, que vai lhe dar força para caminhar 40 dias, mas às vezes é uma palavra para a vida. Às vezes é uma palavra também, como disse o pastor Elvis, que vai ser divisor de águas na tua vida. Mas isso depende da maneira como você reverencia a palavra. Isso depende da maneira e que expectativa você coloca em cima da palavra. Então demonstre o seu nível de expectativa agora em oração. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. E comece a se humilhar diante de Deus. Comece a se humilhar diante de Deus. Comece a se humilhar diante de Deus. Se humilhe diante do Senhor aí agora. Porque a palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Você que ainda não conseguiu fechar os olhos, eu entendo que a sua alma está atribulada, eu entendo que o seu espírito deva estar em agonia, porque se você não consegue se concentrar nem 5 minutos de olho fechado, isso mostra em que estado a sua alma se encontra. Mas nós vamos orar agora. Mas você precisa se esforçar. Você não pode ficar aqui e ficar cocheando em 2 pensamentos. Você não pode ficar aqui olhando para a roupa que o irmão está usando. Você não pode ficar aqui e ficar reparando a cor do meu sapato. Você não pode ficar aqui e ficar pensando no que você deixou em casa. Você precisa estar aqui de corpo, alma e de espírito. Você precisa adorar ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Traga agora a tua mente cativa. Pelo Espírito ordene a sua alma e agora que se aquiete. Comece a se humilhar diante de Deus. Comece a implorar. Comece a implorar, me permita ouvir um sussurro de súplicas. Senhor, fala comigo, Senhor. Comece a pedir, irmão, implore isso. Ore nesse momento como se sua vida dependesse disso, porque talvez ela dependa. Você não sabe o que te aguarda na segunda-feira. Você não sabe o que vai acontecer na terça-feira. Você não sabe o que vai acontecer neste ano. Você não sabe quais são os planos que o Senhor definiu para você no ano de 2017. Mas este mesmo Senhor, Ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O Senhor quer te antecipar as notícias do futuro pela tua palavra. O Senhor, Ele quer te preparar. Ele quer direcionar o teu caminho, mas tu precisas aquietar a tua alma. Tu precisas agora submeter o teu espírito à autoridade da palavra. Então comece a orar, pelo amor de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor, nós estamos diante da exposição santa da tua palavra, palavra essa que tem sido a bússola da nossa vida. Quantos de nós aqui, Senhor, temos saltado covas, temos rompido muralhas, temos vencido gigantes por causa do direcionamento da tua palavra, porque a nossa alma tem procurado obedecer os teus preceitos. Guarda em nós nessa noite um coração, Senhor, que te teme. Guarda em nós nessa noite um espírito que tem a expectativa de ouvir a tua voz. Pai Santo, eu te imploro nessa noite diante da tua presença, com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho, e eu te peço, passe em revista a tua igreja agora, Senhor. Nós já temos te adorado. Eu te louvo, Senhor, porque tu tem levantado os teus servos para nos conduzir em adoração, mas nós também precisamos ser conduzidos pela palavra pregada, e tem pessoas aqui com dificuldade de concentração. Traz essa mente agora cativa ao teu altar, Senhor. Traz esse coração que entrou aqui preocupado e atribulado, anestesia ele em estado de graça, em estado de descanso, para que ele possa receber, não sendo apenas ouvinte, mas tornando-se praticante desta palavra. Traz sobre nós uma atmosfera profética, de tal maneira que os teus sinais venham acompanhando a tua palavra pregada nessa noite. Fala ao nosso coração para que nós tenhamos uma semana de sucesso. Fala ao nosso coração para que nós tenhamos uma direção. Fala ao nosso coração para que nós saibamos como este ano vai terminar, antes mesmo do segundo semestre, porque tu és poderoso para fazer conhecidas as tuas obras em nós, Senhor. Glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Fala ao nosso coração, Senhor, porque quando o Senhor fala, a terra se cala. Nos une a ti agora em oração e palavra. Espírito de Deus, nos une a ti pela tua palavra. Se tu olhares para as nossas iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, portanto és temido. Alinha o nosso coração ao temor que há em ti. Paira sobre nós nesta hora, ó Espírito Santo de Deus, uma nuvem de temor, uma nuvem de contrição, aonde o nosso espírito venha a ser quebrantado. Se tem aqui nesta noite almas a qual desejam se salvar, não permita que a vergonha e nem a timidez sejam empecilhos para a salvação nessa noite, mas como tu fizeste, Senhor, no cárcere ali com Paulo, crê no Senhor Jesus, assim eu digo para aquele que precisa ouvir, e será salvo tu e a tua casa. Salva almas hoje aqui, edifica os salvos, fortalece os ministérios, faz-nos dar frutos pela palavra, aviva pela palavra, renova pela palavra, dirige-nos, guia-nos, motiva-nos, renova, Senhor. Repreendemos agora do nosso meio todo espírito de confusão, tudo aquilo que tenta desvirtuar nossa mente. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Vem com teu povo e traz o teu povo. Vem comigo e me conduz. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Quem concorda, diga amém. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia. Essa casa está tomada de um espírito de adoração, irmão. Não
freie, não se detenha, se entrega, se renda. Tudo isso que os irmãos estão vendo nesses dias de conferência é apenas um anúncio das obras que Deus está para realizar em vosso meio. Oh, aleluia! Glorifique a Deus pelas vitórias que já foram alcançadas nas regiões celestiais. Glorifique a Deus pelas portas que Ele já abriu na atmosfera espiritual. Glorifique a Deus pelas coisas que Deus já decidiu ao nosso favor. Irmã Camila, mas eu não estou vendo nada. Você só não viu, mas Ele já decidiu. Tome por certo isto nesta noite. Levante a sua mão, tribute mais alguns segundos. Glorifique ao nome dEle pelas enfermidades que Ele tem te livrado. Glorifique ao nome dEle pelo sepultamento que foi adiado. Glorifique ao nome dEle pelo divórcio que não vai bater na porta da tua casa esse ano. Glorifique ao Deus que não te deixará ficar prostrado num leito. Glorifique a Deus que já tem calado a voz do acusador. Glorifique ao Senhor que tem cortado os laços. Glorifique ao Senhor. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! É vitória, é vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creia, pega na mão de um irmão aí que está ligadinho com você aí, diga para ele agora, creia. Não, assim não, olhe para ele e diga, creia. É, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Creia, creia, creia contra toda desesperança, creia contra toda incredulidade. Irmãos, eu estou anunciando no nome do Senhor que a incredulidade vai ficar envergonhada em nosso meio. Aleluia, 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 aleluia. Não sei se você canta, se você prega, se você ora, se você é intercessor, se você é pastor, mas eu declaro da parte de Deus que você será conhecido no lugar que você mora, no lugar que você trabalha. Você vai marcar a vida de pessoas com a sua fé. Você vai marcar a vida. Você vai marcar a vida de pessoas com a sua fé. Tem gente que vai olhar, talvez não vai lembrar do seu nome, talvez não vai lembrar do que você faz, mas vai fazer na sua vida o que a sunamita fez acerca de Eliseu. Ela vai dizer, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Ministérios baseados na fé crescem, 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 crescem. Eu profetizo um tempo de crescimento para o seu ministério. Eu profetizo um tempo de crescimento na chamada que o Senhor lhe confiou, baseada na fé. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Cadê o reloginho que estava aqui? Ele adora mandar eu calar a boca, esse relógio. Vamos lá, já está quase na hora. Oh, aleluia. Será que só eu estou sentindo essa graça aqui? Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, o Senhor não toma a casa só quando a gente marcha, não. O Senhor não toma a casa só quando a gente pula, não. Muito antes da evidência da glória ser externada do lado de fora, ela começa com um coração afogueado pelo Espírito. Você está aqui e talvez nessa sua quietude, eu creio e vejo o Espírito de Deus soprando seu coração como uma brasa incandescente, fazendo... Daqui a pouco vai pegar fogo. Aleluia! Mas Deus me guarde, e a você também, de fazer fagulha na igreja. Não. Nem me iluda e nem se iluda. Não me vem para cá dizer que o Espírito Santo está afogueando seu coração, que você dá 3 pulinhos aqui dentro e lá fora caminhar como caminho qualquer. Não. Vai afoguear é para a vida. É para você chegar em casa com tanta vontade de ser mais crente do que é. Que tem gente aqui que eu creio, irmão. O culto vai acabar, vai chegar em casa, não vai nem conseguir ligar a televisão. Alguém vai dizer, vem ver o que está passando fantástico. Rapaz, não consigo, eu preciso orar mais um pouco. Eu preciso orar mais um pouco. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de fazer menção
no capítulo de número 14, vai trazer para nós a narrativa de um momento muito triste. Sobretudo para Jesus, que o conhecia pessoalmente. Eu estou falando sobre o episódio em que vai trazer a narrativa da morte de João Batista. O texto vai dizer que ele já estava encarcerado por Herodes, e Herodes estava comemorando o dia do seu aniversário. Preparou um grande banquete, tinha dança, tinha música, era dia de festa, e enquanto isso João Batista estava encarcerado. Mas o texto diz que Herodes não tocava, não punha a mão nele por dois motivos. Primeiro, porque gostava dele, por incrível que pareça. Por mais que Herodes tivesse que ouvir, haja vista que ele não conseguia calar e nem resistir à intrepidez do espírito que estava em João Batista, e ele tivesse que ouvir verdades que o constrangiam, haja vista que João Batista denunciava o pecado que estava debaixo do teto da sua casa, porque ele tinha relacionamentos com a mulher do seu irmão. Mas ele só falava verdades, e ele era extremamente popular e conhecido e amado pelo povo, que apesar de segui-lo em uma parte, por acreditar que João Batista poderia se levantar como uma liderança política em Israel, haja vista que os judeus já estavam subjugados pelo sistema romano há muito tempo, eles esperavam um profeta na mesma virtude de Elias, na mesma virtude de Moisés, que viesse com uma palavra tão forte a ponto de tirá-los de debaixo do governo de Roma. Mas João Batista não estava fazendo aquela obra envolvido por política, por mais que algumas pessoas o seguissem, acreditando que ele poderia ser talvez um líder político com força o suficiente para tirar Israel do estado de submissão a Roma. Tanto que quando Jesus vai dar testemunho de João Batista, ele mesmo vai dizer: o que viestes ver, uma cana agitada pelo vento? Jesus vai falar isso fazendo alusão ao que as pessoas acreditavam, algumas delas, que só seguiam João Batista porque pensavam que ele poderia ser esse líder político para Israel. Então quando ele diz assim: o que viestes ver, dando testemunho de João Batista, uma cana agitada pelo vento? Aí ele diz: vos digo que não, João Batista não é uma cana agitada pelo vento. O que é cana agitada pelo vento? É uma pessoa flexível ao movimento. A cana, se o vento está para a direita, ela enverga para a direita. Se o vento está para a esquerda, ela enverga para a esquerda. Se o vento sopra para frente, ela se dobra adiante. Se o vento sopra para trás, ela se quebra na retaguarda. A cana, ela é flexível de acordo com o movimento do vento. Aquele que é usado de Deus não tem flexibilidade. Aquele que é usado por Deus não caminha de acordo com modinhas, de acordo com o sistema. Aquele que é nascido de Deus, que vence o mundo, aquele a quem o Senhor levantou, ele não enverga diante da pressão do vento. João Batista é uma liderança forte, mas não é uma liderança política. É por isso que ele vai dizer: o que viestes ver? Um homem trajado de vestes reais? Vos digo que esses estão nos palácios. Jesus está dizendo: ele é da realeza, mas não é príncipe. Ele é de um reino que não pode ser compreendido pelos carnais. Aí ele vai dizer assim: o que viestes ver? Viestes ver um profeta? Aí sim vos digo, muito mais do que um profeta. Vos digo que nascido do ventre de mulher igual João não houve, e depois dele não haverá. Vos digo mais, João Batista é o anjo enviado de Deus, do qual vos digo que a partir de hoje, por causa dele, o reino do céu é tomado à força. Eita homem bom esse João Batista! Jesus vai dar testemunho desse homem, porque ele é a voz que vem cumprir a profecia liberada pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E era exatamente a obra que João Batista fazia. O texto diz que desde que ele nasceu, quando se tornou rapaz, ele já foi morar nos desertos. E o texto vai dizer lá pelo capítulo 1 do livro de Lucas, capítulo 2, que ele ficou nos desertos até a hora que deveria revelar-se a Israel. Depois que ele se revela, meu irmão, ele não bota anúncio em lugar nenhum. Simplesmente com a pregação genuína da palavra do arrependimento,
ele começa a atrair uma multidão de pessoas no deserto. Ele não faz absolutamente nenhuma campanha, ele só entrega a palavra da verdade. E a palavra da verdade que sai da boca de João Batista é conhecida como a palavra do arrependimento. Abra comigo a sua boca e diga: arrependimento. João Batista vai para o deserto, meus irmãos, e começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Segunda-feira, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Terça-feira, campanha da vitória, a mensagem era a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitos fariseus, escribas, até alguns sacerdotes e judeus iam até o deserto para ouvir aquilo que João Batista pregava, por causa da ousadia que ele falava. E eles não tinham coragem de rebatê-lo no deserto, mas eles pensavam e arrazoavam no seu coração, dizendo: quem esse homem pensa que ele é, para vir para cá e mandar a gente se arrepender? Será que ele não sabe que nós somos filhos de Abraão? E aí João Batista interrompia a mensagem e dizia: e vocês que ficam aí achando que não tem do que se arrepender, pois arrependam-se e produzam pós para si. O que ele está dizendo é: eu não estou pregando para mim não, eu estou pregando para vocês porque eu tenho consciência do meu pecado. O problema é que vocês não têm consciência do pecado de vocês. Aí ele está dizendo: olha aí, vocês que acham que não tem do que se arrepender porque são filhos de Abraão, pois fiquem cientes, ou vocês produzem frutos dignos de arrependimento, ou até dessas pedras Deus suscita filhos a Abraão só para tirar de vocês a herança. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E ele continuava: arrependei-vos. E o texto diz que o deserto, irmão, ficava lotado. Você acha que todo mundo gosta da verdade? Claro que não. O povo reclamava, o povo brigava, o povo perseguia, mas no outro dia voltava todo mundo de novo. Porque a verdade confronta e isso incomoda, mas ao mesmo tempo a nossa alma tem desejo de conhecê-la. Você acha que tudo que sai desse altar é aceito pela maioria? Claro que não. Tem gente que vai para casa depois de um culto dizendo: ó, não gostei daquilo ali não, aquilo ali não estava certo não, ó, aquilo ali estava errado, aquilo ali discordei, que isso, como é que pode falar dessa maneira e tal? Mas domingo que vem volta de novo. Eu me lembro de Pedro dizendo para Jesus, a gente até diz assim: para onde iremos nós? Mas o texto é claro, não é geografia, não é para onde iremos nós, o texto diz: para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. João Batista anunciava a mensagem do arrependimento porque desejava preparar o caminho para o Senhor. E esse dia chega, o dia em que o Senhor Jesus encontra João Batista no deserto, e ele estava batizando, irmão, e batizava era a multidão, tá? Aí quando João Batista olha ele diz: tu vens a mim, eu é que deveria ir a ti. João Batista conhece o seu lugar. E aí Jesus diz: fique tranquilo, eu vim para que se cumpra toda a justiça divina. Passa o tempo, João Batista é encarcerado. E agora, nesse dia do aniversário em que ele está no cárcere, no dia do aniversário de Herodes, o texto diz que a filha de Herodias começa a dançar. E ela faz uma dança, pelo visto, tão boa dançarina a menina era, que ele fica abobado e se rende e diz para ela: o que você me pedir hoje no meu reino é seu. E aí a mãe da menina, que é Herodias, vai dizer: pede para ele a cabeça de João Batista num prato. Agora você vê como é que a vingança é tola. Agora você vê como o pecado deixa o indivíduo ignorante. Alguém que poderia pedir até metade do reino, pede a cabeça de um homem. Antes de que a cabeça de João Batista fosse parar num prato, ele já estava indignado porque já estava no cárcere há alguns dias. Então ele pega os seus discípulos, de tão bom que ele era,
Tinha gente que sabia e reconhecia que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, mas não deixava de seguir a João Batista, porque sabia que ele preparava a obra do Messias. Então, mesmo conhecendo Cristo, continuou caminhando com João Batista. João Batista agora, depois de estar encarcerado alguns dias, manda recado por esses discípulos e diz assim: procura ele e pergunta para ele se é ele mesmo que eu estava esperando, se é ele mesmo que nós estávamos pregando, ou se nós devemos esperar um outro. João Batista fala isso porque ele está irado, porque ele é inocente e está encarcerado. Ele fala isso porque Jesus é amigo dele e não foi visitá-lo até hoje, mesmo sabendo que ele está preso. Só que se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender quando nós nos envolvemos no reino de Deus, é que as questões pessoais não podem embaraçar as questões do reino. As questões do reino precisam estar acima dos dilemas pessoais. João Batista sempre teve visão de reino, só que ele foi atingido no pessoal. E então ele manda o recado, vai lá e pergunta se é ele mesmo que nós estávamos esperando ou se nós devemos esperar outro. Os discípulos encontram Jesus e dizem: Senhor, João Batista mandou perguntar se é o Senhor mesmo que nós estávamos esperando ou se devemos esperar outro. Por que ele falou isso? Porque ele estava indignado. Está inocente, está encarcerado. O amigo sabe que ele está preso e não vai visitar. Aí ele fica indignado. Jesus responde à altura, porque ele conhece os nossos milímetros e ele não desce a nossa estatura. Ou você sobe a atmosfera do reino de Deus para ouvir Deus falar com você, ou você nunca verá Deus descer a um pé de um abismo que ele não visita. Não adianta inverter a maneira de interação com Deus. A maneira é: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Busca o Senhor de todo o vosso coração e vocês encontrarão. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. É de você para lá. Jesus responde aos discípulos de João Batista assim, ó: diga para ele que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem e os coxos andam. O que o Senhor está dizendo é: fala para ele que a situação que ele está vivendo agora não interferiu em nada a obra que eu estou fazendo. Se não quiser glorificar, não precisa, porque eu sei que é caldo grosso. Mas o que o Senhor está dizendo é: entenda, se você quiser ficar revoltado, você vai ficar revoltado e eu vou continuar sendo Deus e minha obra vai continuar sendo feita. É melhor você caminhar do meu lado para eu trabalhar com você do que você tentar se virar contra aquilo que eu estou fazendo só porque eu ainda não estou fazendo com você. Texto diz que Jesus manda essa resposta e os discípulos vão e entregam essa resposta para João Batista e ele continua preso e Jesus não vai visitá-lo. Depois disso, Jesus continua falando dele. Aí Jesus vai dar para João Batista, vai dar de João Batista o maior testemunho que eu já vi ele dar de um homem. Nunca vi Jesus testemunhar de ninguém como testemunhou de João Batista. Vai dizer, como eu já disse aqui, que até anjo ele é. Vai dizer que o homem foi um divisor de águas. João Batista é alguém que não se encaixa na lei e também não se encaixa na manifestação da graça, porque ele não fica até o momento da ministração da nova aliança. Ele realmente está entre as duas coisas. É por isso que quando perguntam para ele: João Batista, tu és o Cristo? Aí o texto diz: e falou a verdade e não mentiu, dizendo: não sou. Aquele que vem depois de mim é primeiro do que eu, porque foi nascido antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a alparca dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento dos vossos pecados, mas aquele que vem após mim, que é primeiro do que eu, porque foi nascido antes de mim, este vos batizará com fogo. Que eu diminua e que ele cresça. João Batista foi um homem que cresceu a vida toda com questionamentos à sua volta. As pessoas queriam saber quem ele era, porque o pai dele entrou no templo,
falou com o anjo, ficou mudo. A mãe, que era estéril, gerou. O garoto, quando cresceu, foi morar no deserto. Então os vizinhos ficavam em volta perguntando, está lá escrito, perguntando, quem pois será esse menino? Quem pois será esse menino? Aí alguém diz assim, bota o nome dele de Zacarias. Aí o pai escreve numa tabuinha e diz, não pode, porque o anjo já falou que é João, e Isabel já sabia, o nome do garoto é João. Aí os vizinhos ficam, como é que pode não respeitar a hierarquia da cultura judaizante? Como é que ele não vai ter o nome de ninguém da casa? Que João, quem? Aí começou, a vida toda ele cresceu com especulações ao respeito dele. Quem pois será esse menino? Quem pois será esse menino? E no único momento da vida em que ele teve a oportunidade de dizer quem ele era, ele usou o tempo que ele tinha para dizer quem ele não era. Aleluia! Quando perguntam para ele, quem tu és? Tu és o Cristo? Ele usa o tempo para dizer quem ele não é. E começa a dizer, eu não sou, ele é. Eu não sou, ele é. Ele é grande, eu sou pequeno. Que eu diminua, que ele cresça. E etc, etc, etc. Aí eu entendo por que Jesus vai dar dele um testemunho que eu nunca vi dar de ninguém. Ele mesmo vai dizer, quando perguntam, você é o Cristo? Não. Você está na virtude de Elias? Não. Se você não é de lá e também não é do futuro, de quem é você, João Batista? Ele diz, eu sou amigo do noivo. Aleluia! Veja como João Batista se autodenomina, eu sou amigo. Abra comigo a sua boca e diga, amigo, amigo. Agora você entende por que ele está indignado no cárcere. Os discípulos vão lá e dão uma notícia, mas Jesus continua falando. É por isso que eu tenho medo de quem vai embora antes do culto acabar, porque às vezes você não ouviu no começo o que só seria dito no final, e às vezes é no final que ele fala as coisas que vão dar sentido ao que disse no começo. Ele começa mandando para João Batista, fala para ele que os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, e termina dizendo que o cara é um anjo de Deus. Agora eu te pergunto, João Batista ficou sabendo o restante? Não, só ficou sabendo a primeira parte. Por quê? Porque eles foram embora antes de Jesus terminar o culto de ensino. Mas glória a Deus, vai ver, não era mesmo para João Batista saber. Porque tem dia que Deus fala tão bem da gente, que é melhor a gente nem saber para preservar o coração. Morreu, diga comigo, morreu. Diga, morreu. Agora diga mais, diga assim, está morto e enterrado. Os discípulos voltam para Jesus e dizem, Senhor, João Batista está morto e enterrado. É o que eles estão dizendo, que levaram o corpo e que sepultaram, e que somente depois foram procurar a Jesus. Agora eu quero que você entenda que Jesus tem um relacionamento com ele de ligação espiritual e também de afinidade pessoal, porque eles são primos. João Batista reconhece o Cristo como Filho do Deus vivo desde o ventre, quando Maria entrou na casa de sua mãe Isabel. E agora Jesus vai ouvir isso. Está morto e enterrado. Aí eu te pergunto, Jesus sentiu tristeza ou não sentiu? Não tenha medo, sentiu ou não sentiu? Sentiu. Não deixe essa doutrina triunfalista e essa teologia cética tirarem de você a sensibilidade de um Cristo, onde as pessoas acreditam que só porque ele era 100% Deus, se abstinha dos sentimentos de humanidade. Não, Cristo não é o verbo vivo feito em carne na terra para suprimir a humanidade, não. Ele é o verbo vivo feito em carne na terra para mostrar que a humanidade pode conviver com a divindade. É por isso que ele caminhou com pecadores, comeu com pecadores, sentou-se ao poço, salvou a samaritana, entrou na casa de Zaqueu, falou com a cananeia, levantou o paralítico, curou no sábado, para mostrar que era possível. Então eu vou perguntar de novo, ele sentiu ou não sentiu? Sentiu ou não sentiu? Sentiu. Um dos maiores motivos de fazer você ficar sentado aqui nessa noite para ouvir a sua palavra é saber que ele se importa com você. A maioria das pessoas que estão aqui servem a Jesus Cristo. Elas não servem a ele só por causa da sua grandeza. Elas servem a ele porque na sua grandeza ele se importa com a nossa pequenez. E é isso que mexe com a gente. A gente não serve a ele só porque tem promessas. A gente serve a ele porque
Ele está conosco na trajetória, dando garantia que a promessa vai cumprir. A gente não anda com Ele só porque Ele disse que vai dar. A gente anda com Ele porque antes de receber o que disse que vai dar, Ele fica com a gente mesmo quando a gente tem falta de. Ah, não. Eita, na céu. É tipo quando o Senhor se manifestou a Moisés e disse: Moisés, eu vou fazer este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Só que o povo de Israel era rebelde, saiu da casa da servidão no Egito, mas o Egito não saiu deles, e eles eram de dura serviço contra o Senhor, e não se rendiam diante do Senhor. O Senhor vai ficar irado e vai dizer: Moisés, eu vou fazer este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria, mas a minha presença não vai mais com eles. E Moisés vai dizer: se o Senhor não vai, eu também não vou. Se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui. O que Moisés está dizendo é: sem o Senhor na trajetória, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Mas Moisés, a Canaã está certa. Mas Moisés, a entrada é certa. Mas Moisés, a terra que mana leite e mel, eu garanto. Ele está dizendo: não me importa o fim, se o Senhor não estiver comigo no caminho. Não me importa o fim, se o Senhor não estiver comigo na trajetória. Deixe-me tentar te fazer entender isso um pouco melhor. Jesus é aquela pessoa que pode mudar o cardápio que a gente está enjoado de comer a hora que Ele quiser. Jesus é aquela pessoa que está vendo que você está comendo sardinha há um mês. Ele pode mudar essa sardinha para picanha a hora que Ele quiser. Pode ou não pode? Mas o tremendo e o que faz Ele ser o Deus que nós amamos é que Ele pode mudar o cardápio a hora que Ele quiser, mas não, Ele chega em casa na hora que a gente chega, porque Ele anda com a gente. E é como se quando Ele chegasse, Ele perguntasse: o que tem para eu jantar? E a gente dissesse: sardinha de novo. Ele diz: bote aí que nós vamos comer. Não, você não está entendendo ainda. Jesus é aquele tipo de pessoa que te vê andando a pé. Pode te dar um carro a hora que você quiser, para você não ficar amassado no ônibus, tendo que fazer um trajeto de quase 150 quilômetros diariamente. Eu te pergunto: Jesus pode te dar um carro a hora que Ele quiser, sim ou não? Sim. Mas ao invés dele te dar até que Ele te dê, Ele levanta contigo às 4 horas, sai com você às 7, bate ponto com você às 8, volta amassado no ônibus, senta contigo. Ele pode trocar, ao invés de você ficar pegando água na bacia para lavar louça, Ele pode colocar uma caixa d'água só para abastecer a cozinha. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Mas até botar a caixa lá, Ele vai contigo no poço, Ele carrega o balde contigo. Você está entendendo? Aumente a sua sensibilidade. Não há prazer no cumprimento da promessa se Ele não estiver comigo na trajetória. Eu quero a sua presença. Oh, aleluia! Aleluia! Jesus se importa, gente. Tem coisas para você que são importantes para você, mas não são importantes para mim. Só que Jesus não te descarta segundo aos meus olhos. Às vezes tem alguém passando uma situação e outra pessoa diz assim: ah, irmão, não reclama para isso não, olha para a África. Lá eles não têm nem isso nem aquilo. Só que Jesus não mede as tuas necessidades com a balança da África no outro lado, querido. O que Ele vai dizer lá na carta? O que Paulo vai dizer na carta aos Filipenses? Porque o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha como é que a gente traduz o texto. O texto está escrito assim, como eu acabei de dizer. Olha como é que a gente traduz: porque Deus vai suprir nossas necessidades. É assim que a gente traduz, mas não é o que está escrito. O que está escrito não é que Ele vai abastecer as minhas necessidades. O que está escrito é: eu vou abastecer as suas necessidades, não é segundo as suas necessidades, é segundo as minhas riquezas. Aí eu te pergunto: porventura teria você mais necessidade do que Deus tem riqueza? Então por que você tem essa mania de achar que Deus só te dá o que você precisa? Eu estou falando isso para você sair daqui nessa noite entendendo o nível de sensibilidade com o qual Jesus se relaciona com você. Pare de viver uma experiência com Jesus baseado no que as pessoas dizem sobre Ele. Ele está dizendo: fala comigo e você
você vai ver quem eu sou. Ora para mim, você vai ver quem eu sou. Se envolve comigo e você vai me conhecer não do que falam, você vai me conhecer de andar comigo, de viver comigo, de ter as suas experiências comigo. Jesus é alguém que se importa. Então Jesus vai sentir a dor da morte de João Batista, sim. Vai ficar triste, vai se comover, vai entrar em estado de contrição. E imediatamente o texto diz que ao ficar assim, o desejo dele é ficar sozinho. Jesus é maravilhoso. E ao saber disto, e ao ouvir estas coisas, e depois disto, retirou-se e foi para o deserto. Diante da dor, diante da tristeza, diante da perda ou da perca de alguém, perda de alguma coisa. Eu não sei o que você tem perdido. Eu não sei o que tem te faltado. Redobre a sua atenção. Eu não sei por que tipo de sentimento você tem sido assaltada. Assaltada, irmã Camila? É, irmão. Porque sentimentos ruins não mandam recado dizendo que vão chegar. Sentimentos ruins assaltam a gente. Quando a gente vê, já está magoado. Quando a gente vê, já está triste. Quando a gente vê, já está deprimido. Ninguém agenda, dia 28 eu vou pegar uma depressão. Dia 28, não posso esquecer. 28, deprimido. Não, irmão. Quando vê, está assaltado. Já sei, dia 1º de maio, não posso esquecer. Vou morrer de ódio do fulano. Vou sentir ódio dele. Ódio até a morte, que morra. Diz, não. Você é assaltado. Sentimentos de tristeza nos assaltam. Rapaz, parece até uma seta. Tu acorda bem, um telefonema. Não é? O problema é que nós fazemos diferentes de Jesus. Acreditando que o evangelho só prega a doutrina triunfalista. Essa geração de 10 anos para cá, ela fica se distraindo com bobagem para não se permitir ser ocupada dos sentimentos que lhes assaltam, tristeza, depressão. Aí o que elas fazem? De vez fazerem como Jesus e escolher um momento de solitude para pensar no que vai fazer, para administrar como vai resolver, não. Elas vão para o shopping gastar dinheiro, elas marcam horário no cinema, elas entram no salão 9 horas da manhã e só saem 10 horas da noite, eles lavam o carro, eles vão para a rua comprar as coisas, para não ter que pensar naquilo que lhes assaltou, porque ninguém quer curtir um choro, ninguém quer curtir uma dor, ninguém quer ficar deprimido gratuitamente. Então a nossa primeira atitude é tentar distrair-se do sentimento que nos faz sofrer. O problema é que quanto mais você fica se ocupando de coisas para se distrair daquilo que te aconteceu e não pensar naquilo que te aborrece, naquilo que te faz sofrer, você não esquece, você só vai suplantando, só vai colocando coisas em cima, vai colocando o carro em cima, vai colocando as amigas em cima, vai colocando a rede social em cima, vai colocando o Facebook em cima. Irmã Camila, eu não me distraio. Não distrai não, é? Não distrai não, é? Não distrai não? O dia inteiro. Para quê? Para você não ter que pensar no que de fato tem que fazer. Às vezes é melhor tomar conta da vida dos outros, porque da vida dos outros é mais fácil. A gente está de fora e não tem que se envolver com os nossos problemas. Tem muita gente assim. As pessoas estão substituindo os seus sentimentos para não ter que pensar no que de fato precisam resolver. E aí fica na rua o dia inteiro, para não ter que lembrar que tem uma casa com problema e uma hora vai ter que enfrentar esse problema. Prefere conversar e fazer visita o dia inteiro, para não ter que sentar e conversar com algum dos seus, porque uma hora você vai ter que ouvir o que o outro tem a dizer. E ficam suplantando os sentimentos. Jesus não é assim. Jesus, ao ser assaltado por um sentimento,
vai para o deserto. Agora veja isso aqui. Deserto aqui não é prova, deserto aqui é escolha. Isso significa que Jesus de fato foi aprovado. Lembra? Antes dele começar o seu ministério, o texto vai dizer: e foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites jejuou, tendo fome. Satanás lhe apareceu e começou a tentar, mas ele foi aprovado. Disse: vai-te, Satanás. Depois de um debate teológico, e o texto diz que os anjos do Senhor o apareceram e o serviram. Depois disso a gente vai lembrar: deserto, deserto, diabo. Deserto, deserto, provação. Deserto, deserto, fome. Deserto, deserto, sede. Deserto, sol escaldante. Deserto, abutre. Deserto, raposa. Deserto, coiote. E a gente começa a associar deserto, luta, deserto, prova, deserto, desespero. Só que eu não sei se você está avaliando direito, porque foi o deserto que aprovou, foi no deserto que ele cresceu, foi no deserto que ele venceu, foi no deserto que os anjos o serviram, foi no deserto que ele foi promovido, foi no deserto que ele envergonhou a Satanás, foi no deserto que ele envergonhou o diabo, foi no deserto que ele evoluiu. Você está entendendo? Deus te trouxe aqui para te dizer: chegou a hora de você atingir um nível de maturidade espiritual, aonde você vai escolher o deserto, não para ser provado, mas por maturidade. Por quê, irmã Camila? Porque no deserto nada te distrai.